Questão número 2. Por que o conhecimento de Deus é cercado de mistérios? A questão que nós levantamos, porque desde quando nós nos conhecemos aí por gente, né, nós vemos falar na igreja que tem muita coisa que nós não podemos saber de Deus, porque estas coisas seriam mistérios não revelados, ou que nós não teríamos condição de saber. E o tempo passou, e isso sempre foi desse jeito. Desde quando a igreja foi fundada, eles escondem uma coisa relacionada com conhecimento, dizendo que as pessoas não podem saber. Mas parece que eles também não devem saber destas coisas, né? Por isso eles falam que são mistérios, pois todas as vezes que eles são convidados para dizer sobre a origem da alma, sobre o que acontece depois que o corpo morre, que é um dos mistérios da igreja, eles ficam acanhados para dar as respostas. Parece que não há uma boa convicção, um bom entendimento a respeito das questões relacionadas com o mundo invisível. O que existe além da sepultura, o que são os espíritos, os anjos, como eles foram criados. A alma do homem é um espírito, ela tem alma, ela é eterna, no sentido de continuar existindo do outro lado como uma individualidade. São muitas questões que a teologia nem sempre aponta um caminho inteligente, racional, que nos convença de que eles estão falando a verdade. E tudo fica cercado aí nesses tais mistérios. O conhecimento seria mesmo cercado de mistérios, conforme eles afirmam? Nós colocamos aí como resposta, não são mistérios no sentido que se dá a essa palavra, ou seja, de que seriam conhecimentos vedados às pessoas. Esses conhecimentos estão ao alcance de todos. Porém, o homem deve deixar de pensar como uma criatura mortal e tomar posse da sua eternidade restituída aos que creem pela ação misericordiosa do Cristo. Então, seriam conhecimentos que estão acessíveis. Qualquer pessoa pode ter acesso a esses conhecimentos, mas é necessário que este homem interessado possa se desligar um pouco desta grande influência que o mundo tem sobre a vida das pessoas nos nossos dias. O poder do mundo é muito grande, isso é um espírito, é uma grande influência que exerce o mundo sobre a mente das pessoas, e isso impede o interessado de ter acesso à fonte do conhecimento, porque a fonte do conhecimento é o Espírito do próprio Deus. E se a nossa mente, o nosso ser não está envolvido com Deus, ele está envolvido com o mundo. Uma das condições básicas para que o homem possa ter acesso ao conhecimento das coisas eternas, a ciência de Deus, é que o homem procure se desprender, né, das coisas terrenas, dos interesses terrenos. E como é isso? Imagina que hoje as pessoas vão à igreja em busca de solução para os seus problemas pessoais, sem compreender a grandiosidade da vida ou a eternidade da existência do ser, que a alma é eterna e que ela vive constantemente, vida após vida, para trabalhar na obra de Deus. Fica-se perdido. Os pastores não sabem muito bem o que dizer para as pessoas em relação a essas questões e passam a tratar exclusivamente das coisas materiais e terrenas. E a igreja passa a ser como uma prestadora de serviços, que trata das coisas aqui desse mundo, das dificuldades materiais,
financeiras, doenças. Os nossos amados irmãos, eles vão à igreja em busca de solução para os problemas temporais. Porque eles pensam que só existe uma vida, só uma passagem pelo mundo, e eles não são eternos. E isso faz com que todo mundo tenha sua atenção voltada para as coisas da vida terrena, naturalmente. Se tem mesmo só uma vida, todo mundo está preocupado em ser feliz, em ganhar um dinheiro, poder comprar suas coisas, passear e tudo mais. Que é o espírito dominante hoje no mundo como um todo. Em quase todos os países do planeta, todo mundo pensa que a vida se resume entre o nascer e o morrer. Durante aí 70, 80 anos. E por isso, quando se procura Deus, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, as pessoas vão buscar ajuda para solucionar os seus problemas materiais. E a igreja não deveria ser um lugar de prestação de serviço. Deveria ser um lugar onde as pessoas iriam tomar consciência de que elas são eternas, de que elas são deuses, de que elas estão no mundo para encontrar a sua eternidade, para fazer parte do grande plano do Criador, de construir aqui nesse mundo a civilização que começou há muito tempo atrás. Então, os pastores não sabem nada disso. Os padres não sabem nada disso. Algumas pessoas têm conhecimento da vida depois da morte, de que a alma nasce outras vezes, mas isso não se desenvolve a ponto de provocar aí uma mudança significativa na vida, tanto das individualidades quanto da própria sociedade. E o mundo vai se arrastando aí nessa ideia de que todo mundo vai morrer. E é um desespero só, cada um querendo ser feliz, encontrar aí em Deus um apoio para poder resolver os problemas caseiros. Mas Deus tem muito mais. Quando nós entendemos a existência da alma pelo ponto de vista da eternidade, então nós já somos habitantes da Terra há muito tempo atrás. Começou agora a nossa história. Nossa história já existe há muito tempo. E como almas eternas, nós estamos despertando, juntamente com o mundo, para ter posse do conhecimento das coisas que permanecerão, das coisas que poderão dar sustentabilidade, né, usando aí um termo moderno, à civilização do futuro, o mundo futuro. Não tem como sustentar uma civilização em cima dos sistemas que hoje existem na Terra, os sistemas políticos, financeiros e tal, que tiveram seu papel, evidentemente, aí ao longo da história, mas hoje já não cumpre mais o papel de dar felicidade ou de fazer justiça às muitas situações que nós vemos no mundo. Há uma expectativa de se encontrar uma saída para os problemas do mundo. Hoje são muitos. Voltaram a se armar até os dentes. As correntes políticas estão se digladiando, esquerda, direita, se acusando. Enfim, é um horror que nós estamos assistindo nesse tempo que se aproxima do fim do mundo. É um horror o que se está vendo. Então, há uma expectativa de que uma saída possa ser encontrada. E essa saída não é uma doutrina criada por um homem, mas é um ensinamento que vem do próprio Criador e que se encontra nas Escrituras Sagradas, meio velados ali. Está por ali, a pessoa só não vê porque ela está envolvida com o mundo. Mas quando a gente começa a se voltar para Deus, Deus começa a mostrar para nós esse ensinamento que está ali. Nós percebemos que aquilo é a base da própria vida, tanto individual como coletiva. Quer dizer, nós, baseado nos ensinamentos de Deus, nós podemos construir um mundo estável, que não mais será destruído, com perfeita justiça para todas as pessoas. E essa saída é a solução que Deus tem. Já está escrito, está pronto. E passamos assim a entender que a igreja deveria ser um lugar de aprendizado. Mas não é, infelizmente, né? Então nós estamos diante de um tempo em que Deus está soprando no coração de muitos homens que não estão tão envolvidos com a igreja, essas realidades, essas verdades novas que estão sendo mostradas para todos aqueles que puderem receber esse ensinamento. Os que não puderem, paciência. É para quem tem ouvidos de ouvir,
é para quem tem olhos de ver. Para quem não tem, serão arrastados com as multidões. É um tempo de mudanças que está acontecendo no planeta como um todo. E vai vir sobre todo mundo, sobre as religiões, sobre os ateus, sobre os de direita, os de esquerda, os de centro. As coisas que vêm sobre o mundo, os males que vêm sobre o mundo, vêm sobre todas as pessoas. Ricas, pobres, doentes, saudáveis, crianças, velhos, moços. Afetará todas as pessoas, porque é algo de natureza invisível e espiritual. Pertence à esfera do espírito. Pertence ao conhecimento do espírito, coisa que a igreja não tem. Não tem conhecimento de nada que é espiritual, porque ela sempre acreditou a Satanás qualquer coisa relacionada com o invisível. Não é porque Deus deixou a igreja abandonada. Sempre Deus envia homens para orientar, para dizer, não é assim, faça dessa forma. Nós temos que entender, nós precisamos entender a vida de um outro ponto de vista. Eles pegavam os sujeitos e matavam, queimavam, torturavam, perseguiam, diz que era herege, e assim até hoje. Esses homens são mantidos na esfera da igreja, ali no meio da igreja, como se fossem pessoas perniciosas. E na verdade eram homens enviados de Deus para ensinar a igreja sobre os conhecimentos da eternidade. E a igreja acabou se transformando numa instituição inócua, né? Quase inútil, que só trata das coisas mesmo triviais da vida do homem, mas chegou na porta da sepultura, todo mundo fica estaqueado, né? Não sei se esse termo seria o correto, mas fica ali, sem saber o que fazer, como se estivesse parado no tempo. Ninguém sabe o que tem depois da morte, mas não sabe porque nunca investigaram, porque as escrituras, elas dizem o que tem depois da morte. Não quiseram receber a palavra do Senhor, e aí hoje caminhamos no escuro. Então, os conhecimentos, evidentemente, são profundos. Tratam da intimidade da matéria, da intimidade da criação, da intimidade do universo. Não é uma coisa de igreja, de religião. É, na verdade, uma ciência que o homem ainda não conhece. Está além daquele ponto quando iniciou a criação. O Big Bang, né, dos teóricos, né? A ciência hoje já admite que a tese mais provável da explicação da existência do universo é que tudo tenha começado num determinado ponto, há 14 bilhões de anos, mais ou menos, atrás da nossa época, né? E ali tudo começou. Os cientistas não sabem o que havia antes do ponto, antes desse momento em que surgiu essa grande explosão de matéria, de energia, depois que foi se condensando e transformando na matéria como nós a conhecemos hoje, que os telescópios observam aí na criação. Então, nós temos a resposta, o que tem depois disso. Aí nós entramos no mundo do pensamento, das coisas abstratas, que você não pode entrar lá com um aparelho para examinar. Não tem nada que você possa usar para poder examinar as coisas que estão além do ponto inicial, ou que está antes do ponto inicial. Podemos também usar essa mesma colocação. Então lá está o mundo de Deus, a ciência de Deus. E o conhecimento está aí para quem pudesse chegar nele. E quando nós começamos a ver que nós não somos seres que vamos morrer, mas que nós somos eternos, bom, então podemos nos interessar por esse conhecimento. Porque nós não vamos morrer, vai morrer o corpo, depois nós vamos nascer novamente, continuar nossa existência, através de um outro personagem. Mas somos nós mesmos. Então, o conhecimento não se perde. O que você aprende aqui, você guarda no teu ser interior, que é a alma propriamente dita, e depois ela nasce como um outro personagem, mas aquele conhecimento já pertence àquela alma. E assim, cada vida que a alma vive, ela se enriquece mais, se aproximando mais de Deus e do conhecimento dessas coisas. Só podemos acabar com essa história de mistério quando nós entendemos que, na verdade, não tem mistério, tem uma ciência do lado de lá, que você pode chegar até ela, se você deixar de ser um homem mortal. Se você deixar de ser alguém que vai morrer. Você tem que entender que nós somos, na verdade, filhos do Altíssimo. Nós somos deuses e criados quando todas as coisas foram criadas. Então não há mistérios, mas é preciso que o homem deixe de pensar como alguém que vai morrer
para ele começar a ter acesso ao conhecimento. E se interessar, você tem que procurar um grupo que estude, uma comunidade que estude as Escrituras e que não sofra influência da teologia tradicional. A teologia tradicional é muito atrasada. Como eu tenho dito, não passa de um conjunto de conceitos e de crenças, mas não de ciência. A coisa não é inteligente, você acredita em coisa que você não entende. Não dá para seguir com essa mesma política que foi criada desde o começo da igreja, aí, quando a igreja nasceu por volta do ano 400, da nossa era. Aí entrou o sacerdote, o papa, e começou essa história de que as pessoas não podiam saber de nada. E não lia, não, nem a escritura elas não liam. E aí foi aos poucos perdendo o interesse. E o homem passou a ser uma pessoa carnal. Ela fazia por criar filhos, ter uma profissão, e comer, beber, passear, se divertir, depois morrer. A morte chega mesmo, né? Não tem como se livrar dela. E, bom, não tem jeito, é a vontade de Deus. Aquelas coisas que a gente sabe, né? O sujeito vai descansar porque ele morreu agora. Conversa, descansa nada. Do outro lado é que a atividade é intensa. Porque depois que você sai daqui, você tem que colher do outro lado os frutos das coisas que você semeou aqui, naturalmente, para que a alma possa aprender com seus erros e acertos que ela teve. Daí é necessário ter um espaço de tempo nas regiões da eternidade, ou nos céus, ou na morte, ou nos infernos, para que a alma possa, de alguma forma, perceber as suas ações, tomar consciência daquilo e recomeçar a sua existência no ponto onde ela parou, como um outro personagem, e seguir aprendendo e corrigindo a sua vida. Então, os mecanismos da vida funcionam dessa forma. Se nós quisermos entender pelo ponto de vista da inteligência, da ciência. Agora, se é crença, bom, você pode crer em qualquer coisa. Pode crer em Papai Noel, por exemplo. Por que não? É uma crença. A teologia tem muito desses conceitos que você só acredita e você não sabe por que é desse jeito. Ah, Deus quis que fosse assim. Então tá bom, essa é a resposta que você tem. A pessoa morreu, vai descansar. Vai nada. Mas o que você tem de explicação para dar? Nenhuma. Então diz que para confortar o ente querido que ficou do lado de cá, a pessoa fala assim, fique tranquilo, é a vontade de Deus. Ele agora descansou. Descansou nada. Às vezes um indivíduo está num desespero do outro lado lá, porque fez muita maldade, teve uma vida insana, e a pessoa está achando que ele está descansando. Não está. Porque eles não têm a resposta. Preferem enrolar o povo com essas coisas que não são verdadeiras. Muito bem, deixar de pensar como alguém mortal e procurar tomar posse da eternidade. A eternidade não é um lugar. A eternidade é o estado do espírito, da alma, do indivíduo que a recebe. Então Jesus veio nos conceder a vida eterna. Quando que nós perdemos a vida eterna? Quando nós fomos criados, rompemos o nosso laço de eternidade com Deus, que é simbolizado naquela saída do Adão da região do Éden. É quando o Adão rompe com Deus pela desobediência e começa a sua experiência nas regiões existenciais aqui embaixo. Falando numa linguagem que dá para a gente entender, né, gente? Não dá para saber se é embaixo, se é em cima, porque não tem embaixo e em cima na criação. Tá bom? Mas para nós podermos entender, quando Adão desceu para cá, ele perdeu a sua eternidade, por causa do rompimento, que foi chamado pecado original. E daí a igreja fez uma grande confusão com esse pecado original. É que não é pecado coisa alguma. Deus queria que o Adão saísse do paraíso para poder existir aqui embaixo. Se ele não sai do paraíso, se ele não come o fruto proibido, não tinha humanidade, não tinha história, não tinha gente, não tinha crente, não tinha pastor, não tinha nada. Adão continuava lá com a Eva, batendo papo no paraíso e comendo as frutinhas permitidas, entendeu? Então, nós precisamos deixar de ser crianças, de sermos infantis, entender as coisas por um ponto de vista mais lógico e inteligente, como Deus tem nos revelado. Não é? Muito bem. Seguindo aí, ainda na nossa questão, a mente do homem em comunhão com o eterno Deus estará em condições favoráveis para sondar o invisível e receber entendimento das revelações
que estão sendo apresentadas, né, que estão veladas nas Escrituras Sagradas. É a fonte de toda a sabedoria. Quem puder ouvir, que ouça. Então nós vemos que Jesus fala frequentemente, ele usa essa expressão, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Por quê? Porque na parábola, numa palavra que ele está ali proferindo, existe um conhecimento que está oculto e que é necessário nós prestarmos atenção e desejar conhecer o que está oculto. Tem gente que não se interessa por isso, a pessoa está atrás de comida, bebida, de prosperidade. Bom, vai com Deus atrás da prosperidade, Deus te abençoe. Não é? Mas não é isso que Deus está interessado em dar prosperidade para você? Deus vai arrumar negócio para você? Não vai, Deus não cuida disso. Jesus trata demoradamente sobre isso no Sermão do Monte, capítulo 4 e 5. Aliás, todos devem fazer uma meditação nesse sermão, porque ali estão todas as coisas. Ele trata disso, ele diz, olha, comida, bebida, vestido e moradia. Não tem que se preocupar. Você procura o reino, que essas coisas serão acrescentadas naturalmente na sua vida. Está escrito lá. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Jesus não veio ensinar sobre isso, mas ensinou, porque sabe que o homem tem essa preocupação. O resto das Escrituras não tratam absolutamente de coisas materiais, só tratam das coisas de natureza espiritual. Salvação da alma, eternidade, céu, inferno, as coisas todas relacionadas com a anunciação da palavra, a chegada do reino. É de fora a fora. Ele não trata de coisas terrenas e materiais. Então tem almas que são muito simples, tem almas que são muito ainda novas, no sentido de experiências existenciais. Elas não compreendem as coisas de Deus, que só pode ser interpretada espiritualmente. Só podem ser interpretadas espiritualmente, pelo Espírito de Deus, quando Ele está conosco. Tudo funciona por comunhão. E o que nós vemos nas Escrituras é assim, não tem 3 influências, só tem 2. Ou você está servindo a Deus e a sua mente está sob a influência, né, sob a influência da mente divina, ou você está servindo o mundo. Então não tem um meio termo, nós temos que ou desejar Deus e conhecer Deus e viver com Ele, ou nós vamos viver com o mundo, ainda que a gente esteja enfiado dentro da igreja, como muita gente vive aí, né? Na igreja, festa, canta, vai passear não sei aonde, vai em congresso, vai não sei que lugar, está distante de Deus, ó. Aí quando morre, leva um susto. Em vez de estar lá na glória, pode estar em outros lugares, né? Às vezes sofrendo, em regiões escuras da criação. São coisas graves, essas que nós estamos aqui falando. Então, dificilmente, quando nós lemos sobre Jesus, a sua vida, os seus discursos, os seus milagres, todas as suas obras, alguém poderia dizer que ele veio aqui para nos dar vida boa. Não tem isso. Ele, inclusive, disse assim, não venham a mim aqueles que querem vida. De que vida? Vida terrena. Coisas materiais. Porque ele não veio ensinar isso. E percebemos de fora a fora, nas suas instruções, que ele veio ensinar um conhecimento diferente. Um conhecimento que não é da terra. E ele não veio só fazer 12 discípulos, ele veio fazer muito mais. Ele veio salvar o mundo. E o mundo precisa desse conhecimento. E o mundo não tem esse conhecimento. Porque a igreja não tem o conhecimento das coisas eternas. A igreja desenvolveu lá a sua doutrina, com a sua teologia, com as suas crenças, mas não com sabedoria, não com inteligência, não com ciência. Porque a ciência de Deus, ela fica na eternidade, ela não fica do lado de cá. Não adianta a gente querer fazer aqui na comunidade um laboratório, vamos fazer acontecer aqui as coisas de Deus. Não é aqui que funciona. As coisas funcionam do outro lado. Então, se você não tiver como acessar o outro lado, pelo seu pensamento, pela sua mente, por visões, por revelações, por esforço do seu ser, em estudar e conhecer e aprender, você vai ficar dentro da casa de Deus no escuro, sem a luz de Deus, que a luz de Deus é sabedoria, é o conhecimento. Então, hoje, precisamos muito do conhecimento.
Então, não há mistérios no sentido que se dá essa palavra. Mas para você acessar é necessário ter alguns qualificativos, sem os quais você não vai conseguir entrar nessa região para poder receber as revelações e o entendimento. É preciso. É importante também que quem procura o conhecimento possa crer que é eterno. Se a pessoa não crê que é eterna, aí fica difícil. Se a pessoa pensa que vai morrer, não dá. Ela acredita na morte, não acredita na vida que Deus nos deu. Também é importante entendermos a existência da alma nesse ponto de vista de que as vidas se sucedem. Os espíritas chamam isso de reencarnação, mas não foram eles que inventaram isso não. Foram conceitos desenvolvidos nas regiões lá do Oriente. Na época de Jesus já se falava disso, que as almas podem voltar a viver novamente em outros personagens, animando outros corpos, porque o corpo físico, ele é só o vestido da alma, como se fosse uma roupa. O fato de você trocar de roupa não muda quem é você. Assim a alma vai nascendo com outros vestidos, outras roupas, e ela não muda, ela é sempre a mesma. O personagem sempre é o mesmo. É muito parecido. Se você pudesse ver as outras vidas, e Deus não permite que isso aconteça, porque seria uma grande confusão, então, se você pudesse ver, você iria notar que as vidas, elas são muito parecidas, porque a alma é a mesma, só vestido com uma outra roupagem. Então, se nós não entendermos as coisas por essa eternidade, aí fica difícil você ter acesso ao conhecimento. O conhecimento liga justamente a nossa existência à eternidade do próprio Deus, porque nós somos deuses, é o que diz as Escrituras. Dizem as Escrituras. Os Salmos diz isso e Jesus o confirma. Então não estamos inventando, nós somos deuses. Não somos homens, somos deuses vivendo na criação do Pai. Temos que entender as coisas por esse ponto de vista. Fora disso, você cai na teologia tradicional. Ah, mas para mim está bom. Então vai com Deus, vai em paz. Está bom para você a teologia tradicional? Esse blá blá blá, você vai morrer, tem só uma vida. Depois você vai ficar dormindo lá até chegar o dia de você ser julgado no juízo. Bom soninho para você. Você crer nisso? Paciência. Porque às vezes a pessoa é tão simples que uma vida para ela é suficiente. Eu acho interessante, a gente percebe assim, a pessoa vai chegando, o indivíduo vai chegando perto da hora de morrer, e ele não pensa que ele vai morrer. Acorda, você está com 70, 80, 90 anos, vai morrer. Não pergunta, ninguém chega, como é que é esse negócio de morte aí? Eu quero saber. Por quê? Porque a igreja não tem respostas. O certo, quando você vai ficando mais velho, seria você procurar se interessar pelas coisas da morte. Ou você não vai morrer? Vai morrer. Então, se interessa, pode morrer de uma hora para outra, para o coração, bimba, cai no chão, duro. Morreu. E aí, como é que eu vou existir do outro lado? Eu vou dormir, vou acordar, vou perder a consciência, eu vou estar no meio de pessoas conhecidas, de anjos, de serafins, vou estar no inferno, vou estar na escuridão, onde eu vou estar? Eu preciso saber o que vai acontecer, vou morrer. Não, ninguém se interessa, fica todo mundo lá. Os velhinhos, todo acabado, fica lá dançando, brincando, passeando, achando graça. Velhinho. Aí morre, vai para a escuridão. Pensa que porque é velho vai subir para o céu? Não vai, não. Vai sofrer. Por quê? Não se interessa. Não se interessa por nada. Então há almas que são simples. E assim elas vão seguindo, até que elas possam acordar e despertar para a grandiosa obra de Deus que está diante delas. Não tem coisa melhor que a gente ser eterno. É maravilhoso, como é que você não acredita na eternidade? Aí vem, às vezes, alguns pastores vão lá no nosso portal, né, de vídeos e deixam mensagens lá. Isso aí é espiritismo. O que é espiritismo? De onde você tirou isso? É espiritismo. Porque os espíritas acreditam na reencarnação. Você acha que a reencarnação foi inventada por eles? Não foi. Se você pensa isso, você não conhece, na verdade, o que é a doutrina espírita. E muito menos como que nasceu a ideia da reencarnação, das almas que nascem sucessivamente. Isso é muito antigo. Eles pensavam que Jesus era um profeta que tinha voltado, que tinha nascido de novo. Essa ideia está lá. Os cristãos, quando narraram a vida de Jesus,
ajeitaram para que a palavra fosse de ressurgir, como se fosse uma ressurreição carnal. Mas não é essa a palavra, o termo não é esse, é nascer de novo. Então a ideia era comum naquele tempo, era conhecido no Egito, os mestres conheciam isso naquela época, os gregos conheciam a ideia de que a alma podia nascer de novo. Então não é coisa de espiritismo, a doutrina espírita nasceu agora, é pertinho, em 1857, quando lançaram os livros da doutrina espírita, é agora, perto da nossa época, não foi invenção de espírito. Aí os pastores evangélicos têm uma bronca com os espíritas, né? Vivem brigando com eles, que é coisa do demônio. Eles vivem disso mesmo, né? Tem muita igreja séria, mas tem muita igreja que só vive de espetáculos, né? Aí tudo é demonismo, tudo é Satanás, enfim. Falta conhecimento. Então, quando eu não conheço uma coisa e vejo acontecer, eu digo, é o diabo. Não sei o que é o diabo. E assim foi na Idade Média, mataram um monte de gente na fogueira, torturaram as pessoas, porque estava com o diabo. Eles não sabiam resolver o problema e nem tinham respostas. É difícil você dizer, não sei. Mas às vezes nós temos que dizer, não sei. Porque a verdade, ela vai ter que ser aceita por todos os homens, em todos os lugares do mundo. E a verdade é que o homem é eterno. Todos são filhos do Altíssimo, ninguém morre. Só morre se você não tiver no seu coração a eternidade que a nós, na nossa região, é concedida pelo Cristo. Se nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. É isso que nos interessa. Tá bem? Se você não aguenta saber que você vai nascer de novo, então fica só com a vida mesmo, mas aceite Jesus Cristo como seu Salvador e viva uma vida modesta, conforme instruem as Escrituras, sem se envolver com as riquezas do mundo, com as loucuras do mundo. Então você vai entrar na vida eterna. Depois você vai saber sobre essa história de nascer de novo. Tá? Não temos pressa, nós somos eternos. Podemos esperar umas vidas para você poder entender isso. Quantas vidas? Umas 5 ou 10 existências? Não tem problema nenhum para Deus. O tempo não é nada. Pode-se esperar quanto for preciso. Então, não há mistérios. Os mistérios foram criados porque os homens não entendiam as coisas. E aí falaram que era mistério. Não tem mistério. O conhecimento é acessível a todas as pessoas. Basta que haja interesse. Que Deus nos abençoe no seu grande amor e nas suas muitas misericórdias. Amém.